Olá pessoal, você está no canal Pregai Já. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também não deixe de seguir a nossa página no Facebook e no Instagram também, que é Pregai Já. Vamos para o assunto de hoje. É um assunto muito importante para você homem, para você mulher, para você que está aí na igreja, no ministério. O assunto é certo o cristão viver em um relacionamento abusivo? Será que é certo? Será que é correto você, por uma questão, às vezes, da sua igreja, do seu ministério, você quer ali se manter naquele casamento que da igreja é de uma forma, mas quando chega em casa é um verdadeiro inferno? E vamos ver o que a Bíblia diz sobre divórcio. Eu vou estar lendo aqui o livro de Mateus 19, 7. E perguntou-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e mandar embora? Então respondeu Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. Então, muitas igrejas, elas prendem, né, as pessoas nesse versículo, né? Tá aqui no livro de Mateus 19, tem no livro de Mateus 5, também fala sobre o mesmo assunto, ela testifica aqui o que está escrito no livro de Mateus 19, aqui ó, 5, 31. Também foi dito que aquele que deixar sua mulher e der-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. Então, duas vezes se testificam aqui. A mesma palavra, ela é testificada. Mas aqui, no Mateus 19, Jesus disse assim, mas no princípio não era assim. Não era dessa forma, né? Nesse tempo, não havia esse tipo de relacionamento controlador, ou então essa agressão física, verbal. E possa ser que por isso que a Bíblia ela destacou somente nessa questão. Então, devemos estar aí analisando cada situação. Tem mulheres que vivem agressão dia e noite, por qualquer motivo. Se o marido chegou em casa e não encontrou a comida feita, ela apanha. Se não lavou a roupa, novamente acontece. Então é uma situação difícil. Como é que a pessoa vai conviver com isso todos os dias da sua vida? Porque se o casamento, ele é até a morte. Uma vez que você se casou, ali é até um ou outro morrer. Mas aí a Bíblia ela relata em caso de adultério. Se você quer se divorciar nessa questão, você está livre biblicamente. Mas no caso dessa situação de relacionamento abusivo, como é que fica essa situação? Vai ver, você está vivendo essa situação hoje. Às vezes o homem está vivendo essa situação verbalmente, sendo humilhada pela esposa. E muita gente não acredita, mas não acontece isso com o homem, acontece sim.
Acontece, infelizmente acontece. Da mulher controlar o homem ali 24 horas, ele sai para trabalhar, ela liga várias vezes para saber se ele tá ali mesmo trabalhando. Se não consegue falar com ele, fala com os colegas dele de trabalho, fala com os familiares, enfim. E chega em casa, é aquela discussão toda, é aquela situação terrível. Então, existe esses dois fatos, né, que é o abuso físico e o abuso verbal. Saiu uma notícia em que a cantora Ludmilla, na verdade é um vídeo que tem no YouTube dela fazendo uma live, né, com a cantora Ana Paula Valadão, e ela relata um pouco, né, sobre isso, que ela viveu essa situação de abuso. E quem poderia imaginar que ela viveu essa situação? Infelizmente, a cantora Ludmilla Ferber não está mais entre nós, né? Infelizmente. Mas glória a Deus, ela está com Jesus. Mas ela viveu essa situação de estar ali sendo controlada o tempo todo. E ela se divorciou, seguiu a vida dela, ela não casou novamente, né? Mas continuou levando ali a palavra de Deus e um ministério firme, seguindo ali as escrituras. Ela passou por essa situação. Então tem muita gente passando por isso. Ela foi resiliente, paciente em viver só a vida dela e não ter um novo relacionamento. Que essa é a questão bíblica aqui, é você se relacionar novamente com outra pessoa. Então, tudo deve ser muito bem pensado, analisado, conversado com o seu pastor na igreja, né? Pedir a ele uma orientação ali para os dois conversar e tentar chegar, né, num acordo, a pôr um fim nessa situação. Mas se essa situação continuar, infelizmente, o caminho é esse. E você está livre para se divorciar. Porque Deus, Ele não quer que você viva uma situação de opressão. Infelizmente, muitos casais que passam por essa situação dificilmente conseguem deixar para trás e seguir a vida bem. Raramente isso acontece. Mas isso não significa que você vai se divorciar por qualquer situação. Aí você diz, não, eu tô discutindo, meu marido faz isso, aquilo, eu não aguento mais, não quero mais ele. Aí já é outro caso. Aí já não é um relacionamento abusivo. Possa ser que você está passando por um momento de crise, que aí precisa, né, aí de uma orientação, né, precisa aí conversar os dois. Enfim, é uma forma mais fácil de se chegar. Mas quando é muito agressivo, aí realmente fica difícil de continuar nessa situação. Quando envolve esses temas totalmente aí abusivo. Porque Deus não quer que você esteja nessa situação. Deus não quer que você viva nesta situação, né? E a igreja, ela precisa acordar. Ela precisa mais se envolver com as famílias que estão ali no seu ministério. E o pastor que tem vivido isso no seu lar, ele tem que deixar o ministério. Ele tem que ser honesto e dizer que ele está vivendo essa situação e ali sair do ministério e se tratar a sua casa, a sua família, cuidar da sua família, do seu lar e ver se também, infelizmente, ele vai chegar a esse ponto. O que não pode é o pastor estar vivendo assim, a igreja vai ficar como?
cheio de pessoas casando e recasando, fazendo a mesma coisa. Existe tanto ministério aí que tá virando uma bagunça. O pastor casa todo dia. Os membros da igreja é a mesma coisa. Casa hoje, separa amanhã e casa com outros ali mesmo dentro da igreja. É uma mistura. É uma verdadeira bagunça. Então não vamos interpretar essa palavra de uma forma errada. Estou deixando bem claro que existe casos e mais casos, situações e situações. Essa seria a situação que eu coloco aqui. Agressão física e verbal. Porque a agressão verbal leva à depressão muitas das vezes. E aí a pessoa tem que passar por tratamentos com medicamento forte, que deixa ela totalmente apagada da vida. E leva muitas das vezes a pessoa a cometer algo que não deveria. Então Deus, ele não quer que você sofra. Deus não quer que você esteja preso num casamento no qual te traz só sofrimento. Que seja uma cadeia, uma prisão para você. Então, você tem que buscar uma orientação e ver os pontos, se você deve ou não deve se divorciar. Mas antes você deve primeiro tentar. Não digo para você permanecer, mas tentar. Se não der, se a situação realmente ficar, insustentável, aí você deve sim pedir o divórcio em situações de agressão física, que não tem uma situação pior que poderia acontecer num relacionamento. Bom, eu espero que eu tenha trazido mais entendimento, um pouco mais de compreensão para você entender sobre esse assunto. Não deixe de se inscrever no nosso canal, para que essa palavra seja levada a muitos. E não deixe de seguir a nossa página no Facebook. Deus, Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Até mais.